Continuamos aqui a pôr a sua saúde em dia, temos mais uma hora de saúde e bem-estar, temas dedicados precisamente a si. Ora, bem perto das 4 da tarde vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui com a Catarina Amorim. Para já nos próximos minutos vamos falar de rinite alérgica e eu recordo que vai poder ligar para esclarecer a sua dúvida relacionada com otorrinolaringologia. E como é que o pode fazer? De duas formas, através do número de telefone 22 508 3297, pode ligar já, porque há várias pessoas que já ligaram, portanto vários telespectadores que já estão em lista de espera para participar. Portanto, se quer fazer uma questão, apresse e marque então o 225083297 ou pode também escrever a sua questão, partilhar connosco alguma dúvida, receio, também a sua experiência e pode enviar então esse texto para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ora, deixemos de rodeios e partimos então à conversa sobre a rinite alérgica. Dou as boas-vindas ao Dr. José Peneda, médico otorrinolaringologista. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco. Sei que muitas pessoas estão, de facto, com alguma ansiedade para saber mais sobre a rinite alérgica, até porque as doenças alérgicas afetam 20% da população mundial e esta é uma das mais comuns. Portanto, o que é rinite alérgica? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite que foi feito ao meu serviço, ao serviço de otorrino do Hospital Pedro Espano. Muito obrigada a nós. Temos muito gosto em estar aqui. Em relação à rinite alérgica, a rinite alérgica é uma doença atópica, como disse previamente, uma doença alérgica, que resulta num quadro de inflamação da mucosa nasal. Inflamação essa que é do tipo alérgico e daí o nome da doença, é uma das muitas formas de rinite, talvez a mais comum. É uma doença muito frequente, afeta cerca de 25% da população mundial. Em Portugal o único estudo que foi feito aponta para números dessa ordem, portanto é mesmo um em cada 4 doentes, uma em cada 4 pessoas é mesmo uma doença muito frequente e que tem os sintomas também que referiu previamente, a obstrução nasal, o pingo no nariz, a comichão no nariz, nos olhos, comichão no palato até. Mas estamos a falar destes sintomas que se manifestam várias vezes por dia, por exemplo? É uma doença que pode ter um curso persistente ou intermitente. Claro. Não é? Tem sintomas persistentes durante mais de 4 dias por semana, é essa a definição, mais de 4 semanas por seguidas, ou um curso intermitente com sintomas ocasionais. Há pessoas que têm, por exemplo, um quadro alérgico muito específico, como, por exemplo, exposição a gatos, em que só se manifesta com a exposição a gatos e no resto do tempo está bem. Tenho aqui uma questão também preparada sobre esta interação com os animais de estimação, já lá vou também. Portanto, e qual é a principal causa? Digamos que decorrem de uma predisposição genética, era isso que eu queria perguntar. Pensa-se que a predisposição genética responde a provavelmente cerca de 80% dos casos. Embora não é uma doença monogénica, portanto nós não conseguimos definir qual é o gene específico que provoca a rinite alérgica, é provavelmente uma associação multifatorial, mas tem uma grande agregação genética e daí deve ser comum haver vários casos de rinite alérgica na mesma família, por exemplo. Claro. Mas não é a única causa. Existem várias teorias para explicar a origem da rinite alérgica. Nós sabemos que é uma doença que é muito mais frequente, por exemplo, em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Portanto, pode estar também relacionado com o clima, há uma teoria que se chama a teoria da higiene, que tem a ver com a exposição na infância a uma série de infecções que poderão ser protetoras no desenvolvimento desta rinite alérgica. Portanto, o quadro não é claro, mas tem seguramente um componente genético importante. E uma vez que tem então este peso genético, estes sintomas podem manifestar-se logo durante a infância, a idade pediátrica, Sim, ou só mais tarde? Também. É uma doença que afeta todas as faixas etárias. Existem casos pediátricos e existem casos em adultos. Há uma distribuição quase homogénea durante toda a vida, embora o tipo de sintomas seja diferente em função da idade. E há crises também, crises de rinite alérgica que podem ser despoletadas pelo pó, ácaros, pólen, por exemplo? E principalmente nas formas que são ou claramente direcionadas com um alergénico, como falei há pouco, da alergia ao pelo de gato, ou também naquelas que são sazonais, por exemplo, nas alergias aos pólenes, os sintomas são maiores nas fases em que há mais polinização, nomeadamente a primavera e o outono. Ora, em relação então a esta questão dos animais de estimação, porque é uma dúvida também muito frequente dos pais, principalmente de primeira viagem, ainda mais se a mãe ou o pai têm rinite alérgica, que não quer dizer necessariamente que o filho também vai ter, não é? Não quer dizer, exatamente. É incompatível ter um cão e um gato em casa se um dos elementos da família tem rinite alérgica? Não é incompatível. Depende um bocadinho da intensidade dos sintomas, depende da proximidade com que o cão está, por exemplo, se é um cão que vive na casa, se é um cão que vive no exterior. Depende um bocadinho de se é possível ao doente tolerar os sintomas que tem mesmo na presença do cão. Há muitas pessoas que têm alergia a cão, mas gostam tanto
do seu animal que preferem ter alguns sintomas e Claro. tratá-los do que ver-se livre daquilo que muitas vezes é um elemento da família. Até porque, eu não sei se isto é mito ou não, mas as pessoas não são alérgicas ao pelo do gato, mas sim à saliva do gato, não é? Sim, normalmente sim. Sim. Embora a melhor pessoa para responder isso seria um alergologista, mas Sim, mas sim, claro. globalmente é verdade. Sim. Claro que sim. Portanto, de uma forma geral, uma pessoa que é diagnosticada com rinite alérgica tem de aprender a viver com a rinite alérgica, porque não existe uma cura, mas existe um tratamento. Exato, é uma doença que tem tratamento e que provavelmente não tem cura. Existem algumas formas, nomeadamente de imunoterapia, que as pessoas ouvem falar como as vacinas da rinite alérgica, que essas sim podem alterar o curso da doença, é a única forma de alterar o curso da doença, mas por norma, na grande maioria dos casos, há exatamente como disse, o viver com a doença, controlar os sintomas. Nos períodos em que se está pior vai ser provavelmente preciso medicação e nos períodos em que se está melhor consegue-se viver sem ela. E é algo que a pessoa deve evitar fazer, nomeadamente limpar o pó da casa, por exemplo? Depende de qual é a alergia que tem de base. Se for uma pessoa que tem uma alergia puramente a pólenes, o pó de casa não vai fazer nenhuma alteração. Embora antigamente se acreditasse muito nas medidas de evicção, ou seja, tentar identificar qual era o alergénio em causa, aquilo que estava a provocar alergia, e ter uma série de comportamentos, tipo tapetes antiácaros e assim, Sim. há pouca evidência a justificar esses comportamentos. Portanto, e para se perceber então a que é a pessoa é alérgica e para se chegar também a esse diagnóstico, que tipo de exames é que podem ser feitos? Olha, em primeiro lugar, é importante dizer que na esmagadora maioria dos doentes esses exames não são necessários, porque o tratamento não varia muito, é um tratamento igual, quer seja alérgico ao pólen ou quer seja alérgico aos ácaros, por exemplo. Portanto, na maioria dos doentes não é necessária essa investigação. Considera-se necessária quando está nas formas de rinite moderadas a graves, em que se considera algum tipo de intervenção mais específica, nomeadamente, como lhe disse, a imunoterapia. Não é? E nesses casos, nas vacinas. Nesses casos, sim, é importante saber a que é alérgico em específico, porque isso pode nos ajudar a fazer, lá está, uma vacina mais dirigida, mais específica ao tipo de alergia que tem. Nesse caso do tratamento, passar pelas vacinas, também é algo que vai tomar para o resto da vida? Não, por norma fazem-se cursos é um tratamento mensal que é feito durante 3, 4, 5 anos, depende um bocadinho da resposta, e acredita-se que em alguns doentes depois possa ter um efeito duradouro mesmo depois de suspender o tratamento. Por isso é que lhe disse há pouco que é uma das poucas formas que é possível alterar o curso da doença, que mesmo sem medicação deixar de ter os sintomas iniciais. Portanto, mas uma pessoa que faça esse tratamento, já sei que cada caso é um caso, mas que faça esse tratamento, tome essas vacinas mensais, não quer dizer que não tenha essas tais crises, não é? Se estiver perante alguns destes indicadores. E mesmo fazendo o tratamento convencional, o tratamento médico, pode até ter fases relativamente longas sem grandes sintomas. E ter fases em que tem crise, e aí sim temos de fazer medicação. E qual é esse tratamento mais convencional? Olha, o tratamento, tirando nas formas muito ligeiras em que se podem utilizar antihistamínicos orais, como os vulgares antihistamínicos, o tratamento de primeira linha são os corticoides nasais, os sprays nasais com corticoide nasal, que existem em diversas formulações, e esse é o tratamento de primeira linha, que depois pode ser associado com outros fármacos, dependendo um bocadinho do tipo de sintomas que tem. Mas começa muito por aí, por corticoide nasal, as lavagens, o antihistamínico em associação nos casos que têm sintomas atópicos, sintomas alérgicos, como os espirros, como o pingo no nariz, a comichão, muito evidentes, mas a primeira linha são os sprays nasais e a primeira linha é tratamento médico, como lhe disse. Há algumas consequências, nomeadamente dos antihistamínicos, uma vez que podem criar aqui alguma dependência? Não, os novos antihistamínicos não têm praticamente dependência nenhuma, nem a sedação, que era algo que acontecia também nos antihistamínicos mais antigos. Portanto, são fármacos muito seguros, eles até são testados aparentemente em pilotos de aviação, portanto, podem ser feitos até guiar a seguir sem problema nenhum. São fármacos muito estudados e relativamente seguros e que se fazem numa porcentagem muito grande da população. Portanto, uma pessoa que suspeita que tem rinite alérgica, é fácil fazer o diagnóstico desde que consulte um médico especialista, claro que sim. Sim, até a grande maioria das pessoas faz o autodiagnóstico e automedica-se sem... Errado, claro, não é? Mas os estudos mostram que só 30% das pessoas é que de facto procuram, pessoas com sintomas de rinite é que procuram apoio médico para o tratamento. Mas sim, relativamente, o diagnóstico é relativamente simples, é muito à base da história clínica e da anamnese que fazemos. Há achados no exame objetivo que se favorecem o diagnóstico da rinite, portanto, com uma consulta médica de especialidade de otorrinolaringologia ou também de imunoalergologia, o diagnóstico é por norma
fácil de fazer. Mas já agora deixe-me também perguntar em questão às pessoas automedicarem-se, porque todos fazemos isso com uma dor de cabeça, se calhar esta é uma questão um bocadinho mais complexa, mas de facto qual é a diferença entre uma pessoa que vai tomar um antihistamínico em casa ou perceber melhor aquilo que tem e depois com o seu médico? Porque neste caso o otorrino consegue adequar o tratamento, não é? Claro. Isto para levar as pessoas a procurarem um especialista. Exatamente. Primeiro, sobretudo, consegue ajudar a pessoa a perceber o problema que tem e dar-lhe uma série de dicas do que pode fazer para viver melhor com a sua doença. Depois, nem todas as rinites são rinites alérgicas e nem todas as pessoas que têm o nariz tapado têm uma rinite alérgica. Portanto, é importante excluir uma série de outros diagnósticos e aí é o papel do médico especialista, no caso da otorrinolaringologia, de fazer esse diagnóstico e essa distinção. E depois, sim, aconselhar o tratamento mais indicado, que pode ser o tratamento da rinite alérgica ou pode ser o tratamento de todas as outras patologias que se encontram associadas. Há muitas patologias que dão também obstrução nasal, há patologias que também dão pingo no nariz, que dão comichão, portanto é importante fazer essa distinção e esse diferencial. Quais são essas patologias que às vezes podem ser confundidas com a rinite alérgica? Há uma grande sobreposição de sintomas, nomeadamente tem pessoas que têm rinocinusite, sinusite crónica, e que têm uma abordagem diferente e pode ter um tratamento diferente. Depois é muito comum as pessoas que têm queixas de obstrução nasal e que até podem ter uma rinite terem também alterações anatómicas, nomeadamente um desvio de septo, que possa merecer algum tipo de tratamento. Portanto, essa abordagem é muito importante e coisas mais complicadas e mais chatas que não interessa abordar aqui. E é também muito comum ter rinite alérgica e outras doenças, nomeadamente a sinusite. Sim, existe alguma associação e, sobretudo, com outras doenças, nomeadamente a asma, que é muito frequente haver uma associação. Aliás, cerca de 10 a 40% das pessoas que têm rinite alérgica têm asma também e mais de 80% das que têm asma têm também rinite, portanto há uma grande sobreposição de sintomas e às vezes é possível diagnosticar uma doença pulmonar e os sintomas só começaram com a patologia nasal. É possível prevenir a rinite alérgica? É possível prevenir naqueles em que se sabe exatamente a que é alérgico. Lá está, como eu disse, mais uma vez, o pelo de gato e evitar e impedir a exposição. Prevenir o seu desenvolvimento, por exemplo, numa criança. Isto pergunta para os pais que poderão estar preocupados com esta hipótese. Não há evidência nenhuma nesse sentido. Lá está, a hipótese de higiene falava de que as crianças que nasciam em quintas e tinham contacto com animais e que podiam desenvolver menos casos de rinite alérgica e de outras doenças atópicas, mas não se pode recomendar a ninguém que compre uma quinta e que ponha as crianças a brincar lá de vez em quando. Claro que sim. Mas sim. Há também a possibilidade de cirurgia, uma vez que falou no desvio do septo nasal, sim, não sei se... há cirurgia que se direciona à rinite alérgica propriamente dita e a cirurgia que se direciona às outras patologias que, como disse, podem aparecer concomitantemente. No caso de um desvio de septo, por exemplo, a correção desse desvio com a septoplastia, nos doentes que têm sinusite, o tratamento da sinusite por cirurgia endoscópica. No caso da rinite propriamente dita, existe uma primeira abordagem, que é a turbinoplastia, que é a redução dos cornetes inferiores, que são umas estruturas que nós temos no nosso nariz, todos nós, mas que nos doentes com rinite ficam particularmente engurgitadas, inchadas, e que impedem a respiração e impedem a aplicação até dos sprays nasais e que podem ser reduzidos cirurgicamente e dar um alívio sintomático. Eu não sei também se isto faz algum sentido, mas nesta minha pesquisa pelo tema encontrei um estudo que sugere que a prevalência da rinite alérgica pode ser mais evidente na adolescência. Há alguma razão para explicar? Não, ela tem, como lhe disse há pouco, ela tem uma distribuição ao longo de todas as faixas etárias, não é claro. Uma doença exclusiva da adolescência. Há alguns estudos, sim, que mostram que há um pico nessa fase, assim como nos 4, 5 anos, mas não há nenhuma razão que o justifique, pelo menos que eu a saiba. Claro que sim. Deixe-me só fazer mais uma questão. É mais comum então também as pessoas procurarem um médico otorrinolaringologista na altura do outono, imagino eu, não é? Sim. Surgem mais crises e, portanto, as pessoas ficam mais aflitas. Não tenho nenhum estudo para comprovar, mas é da minha impressão pessoal que sim, primavera e outono principalmente em anos em que chove pouco, como este, são fases piores para os doentes com rinite. E depois é fundamental que mantenham a medicação o ano todo, não é? Isto, digo Lá está, eu... nos doentes que têm sintomas persistentes pode ser necessário fazer medicação o ano todo. Naqueles que têm sintomas mais sazonais, às vezes pode ser possível prever a fase em que vão estar piores e até começar a fazer tratamento profilático, preventivo, antes do período em que sabem que vão passar pior. Começar, por exemplo, 2 semanas antes da fase da polinização para prevenir que não manifestem os sintomas nessa altura. Ainda é precoce falarmos em estudos, mas de facto pela sua experiência, a utilização da máscara estes 2 anos
fez com que houvesse aqui alguma proteção das pessoas que de facto são diagnosticadas com rinite alérgica, uma vez que não estão expostos. Sobretudo nas pessoas que têm uma rinite alérgica provocada pelos pólenes, a utilização de máscara previne a inalação desses pólenes e reduz os sintomas. Nos outros casos, por exemplo, em casa as pessoas não andam com máscara normalmente, portanto, nos casos das alergias a ácaros, por exemplo, não teve grande alteração. Mas sim, nos que são claramente devidos aos pólenes, nesses nota-se que houve uma clara redução dos sintomas. Claro. Houve também uma diminuição da procura desta especialidade, nomeadamente para a rinite alérgica, ou ainda não há em específico para a rinite alérgica, confesso que não tenho essa noção. Houve alguma diminuição da procura na fase pandémica inicial, claro, mas houve um receio geral de recorrer aos cuidados de saúde, portanto houve uma diminuição global, penso que transversal a todas as especialidades. Muito bem, muito obrigada pela sua presença, esta explicação sobre então esta doença alérgica que afeta 20% da população mundial. Estivemos aqui a saber mais sobre rinite alérgica.